Seguimos com a programação do Conacare com o painel Programas Públicos de Atenção e Cuidado para a Longevidade. PAI, Programa Acompanhante de Pessoas Idosas da Prefeitura de São Paulo. Convidamos a secretária executiva de Atenção Básica, Especialidades e Vigilância em Saúde de São Paulo, doutora Sandra Sabino, a subir ao palco, e também a primeira Secretaria da Pessoa Idosa do Brasil, da cidade de Londrina, representada por sua secretária, doutora Andréa Danelon. Bem-vinda. Obrigada. Chama ao palco também Márcia Vieira, diretora do Conacare. Bem-vinda. Muito obrigada, representada aqui a Prefeitura da cidade de São Paulo, doutora Sandra Sabino, por sua presença, né, representando também a Secretaria de Saúde. A secretária está aqui como representando, a doutora Sandra Sabino, secretária de Atenção Básica e Vigilância, responsável pelo PAI, um programa de acompanhante de idosos, um programa da Prefeitura da cidade de São Paulo, premiado internacionalmente, como o prefeito Ricardo Nunes, né, premiado na Espanha. É uma experiência brasileira reconhecida mundialmente, então é muita honra você estar aqui conosco. Agradeço também ao secretário Dr. Luiz Carlos Amarco, né, pelo apoio ao Conacare, ao prefeito Ricardo Nunes. Hoje é um dia importante, porque nós vamos, no Conacare, discutirmos, né, iniciativas, programas do setor público. Como acabamos de ouvir as iniciativas do governo federal, agora nós vamos entender o que os municípios brasileiros, né, 2 municípios aqui representados, estão fazendo, tanto uma grande metrópole como São Paulo, quanto o interior do Brasil, aqui representado pela cidade de Londrina, que me emociona muito. Londrina, no Paraná, criou a primeira Secretaria da Pessoa Idosa no ano de 2000. Então, há 23 anos, Londrina tem trabalhado pelo envelhecimento, tem trabalhado por esse novo olhar pelo envelhecimento. O secretário, doutora Andréa, que está aqui representando a secretaria, é a secretária da Pessoa Idosa de Londrina. Então, Paraná, na vanguarda do cuidado, né, dessa experiência, para a gente entender também que nós temos as iniciativas, como as da cidade de São Paulo, uma metrópole, mas o que o interior do Brasil também pode se inspirar, como que a gente pode fazer com que agora, nesse painel, haja inspiração para aqueles que estão nos assistindo, milhares de pessoas nos assistindo pela internet. Agradecer a participação de quem está aqui conosco presencial e todos que estão nos assistindo, representantes aí da sociedade, do setor privado, do setor público, da sociedade civil, que estão agora na nossa audiência pela internet. Que esse painel nosso agora possa ser inspiração para mais políticas públicas voltadas para o cuidado nesse país. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Eu queria agradecer o convite, é muito importante estar aqui com vocês hoje. Temos lá na Secretaria uma estrutura bastante complexa, haja visto o tamanho da cidade de São Paulo. E eu cuido da área de atenção básica, especialidades, vigilância e COSAP, que é a saúde animal. Queria apresentar para vocês nossa interlocutora de saúde do idoso, que é responsável pela política de saúde dos idosos lá da cidade de São Paulo. Rosa, fique em pé, querida. A Rosa Marcucci é uma grande liderança e batalhadora pela saúde dos idosos da capital. Então, eu vou começar apresentando para vocês a estrutura da nossa secretaria. E, para iniciar, dizer o quanto é desafiador para os gestores municipais, estaduais e para o federal, o rápido envelhecimento que nós estamos enfrentando aqui no nosso país, sobretudo nas grandes cidades. A nossa cidade não é diferente, nós temos perspectivas de envelhecimento bastante rápidas, né, mais rápidas do que aconteceram nos países europeus. Então, é um grande desafio para nós, gestores, estarmos nos preparando para a demanda que os idosos nos
imporão brevemente. Então, na Prefeitura de São Paulo, nós temos o nosso secretário, que é o Dr. Luiz Carlos Amarco, secretário municipal de saúde, eu como secretária executiva, a doutora Gisele Cacheric, que é a nossa coordenadora da atenção básica, a doutora Tenê faz a divisão de ciclos de vida. Aí nós temos na área técnica da pessoa da saúde idosa, a nossa grande equipe, liderada pela Rosa, e que são as protagonistas aqui desse assunto na cidade de São Paulo. A nossa cidade, pelo tamanho, ela é dividida em 6 coordenadorias de saúde. Então, norte, sul, leste, oeste, sudeste, centro e oeste. E cada região tem um coordenador de saúde que representa o secretário municipal de saúde no território. Aqui são as nossas coordenadorias e o percentual de idosos em cada uma delas. É preciso frisar que a capital, a cidade de São Paulo, ela tem uma diversidade muito grande populacional em cada região. Então, nós vemos diferentes porcentagens de idosos em cada um dos nossos territórios. E a cidade de São Paulo tem, em média, 16,9% de idosos hoje já convivendo conosco aqui na capital. Aqui são as perspectivas de aumento, né, da população idosa no decorrer dos anos. Então, são perspectivas do que a gente tinha em 2021, do que nós teremos em 2025, já 17,83% e mais de 20% no ano de 2010. Não, 2030. Estou meio ruim dos olhos aqui. E aqui é a população acima dos 75 anos, né, também essa progressão nas idades mais avançadas, onde a gente teve em 2021 3,9%, em 2025 a previsão é de 4,5%, chegaremos então em 2030 a 5,9% de idosos acima dos 75 anos. Então, a longevidade é um desafio, né, um fato consumado hoje em todas as cidades brasileiras, principalmente na capital paulista, mas a gente tem que refletir o tipo de envelhecimento que nós vamos querer aqui na nossa cidade, né? A gente quer um envelhecimento que seja saudável, e para isso nós temos que garantir algumas condições, né, condições de vida, para que os nossos idosos possam envelhecer com saúde. Então, aqui a nossa capacidade funcional, né? Nós temos vários fatores que interferem nesse envelhecimento saudável. Então, o ambiente, né, que são as condições socioeconômicas e de saúde, a capacidade intrínseca, que é o conjunto de capacidades físicas e mentais, que geram bem-estar e qualidade de vida, né? Capacidade de realizar as suas atividades de vida diária, sem auxílio, tomando suas próprias decisões, viver a velhice com qualidade. Então, um dos nossos grandes desafios é esse, manter a autonomia do nosso idoso, o máximo de tempo possível. Dentro desses desafios de encarar a longevidade e de estabelecer políticas públicas eficazes no assunto, em 2019 foi, então, publicada a portaria que fala sobre a política municipal de atenção à pessoa idosa no município de São Paulo, com ênfase na promoção da independência e autonomia. Aí nós temos um resumo da política, né, a nossa portaria. Eu não vou ler porque vocês podem procurar a portaria depois para ler com mais calma. Mas há um detalhe aqui que eu queria compartilhar com vocês, que é a nossa avaliação multidimensional da pessoa idosa na atenção básica, que foi instituída por essa portaria, onde nós realizamos testes com os nossos idosos nas unidades básicas de saúde, e aí nós avaliamos as suas fragilidades e a perda de capacidades funcionais que eles vêm adquirindo com o passar do tempo,
para justamente trabalhar esse plano terapêutico singular dentro dessas fragilidades, para desenvolver, né, de novo, retomar algumas competências. Né? Então, visa a manutenção e melhoria da capacidade funcional e a reabilitação da capacidade funcional restrita e psicossocial. Então, essa é a nossa rede de atenção à saúde da pessoa idosa, onde nós temos como porta de entrada do sistema sempre a unidade básica de saúde. E pensando nesse acolhimento à população idosa que vem crescendo, em todas as unidades básicas de saúde do município, nós temos uma sala dedicada aos idosos, que faz parte do programa Nossos Idosos. E nessa sala ele é acolhido, orientado, em todas as suas necessidades na atenção básica. Nós temos também na rede da atenção à pessoa idosa o programa Acompanhante do Idoso, que foi uma iniciativa do município de São Paulo, foi criado pela gestão municipal paulistana e que visa justamente apoiar os idosos que vivem sozinhos, que não têm suporte familiar, social, para que eles mantenham a sua autonomia por mais tempo. Eu vou falar um pouquinho mais desse programa depois. As nossas URSs, que são unidades de referência em saúde do idoso, que são equipamentos mais especializados, fazem parte da atenção secundária já, onde os pacientes idosos mais frágeis podem receber todo o acompanhamento. Então, lá nós temos geriatras, fisioterapeutas, psicólogos, todos especialistas na área de gerontologia. E temos as nossas redes de influência junto à Secretaria da Assistência Social, né, que são as ILPIs e CAEs, que são os locais de acolhimento aos idosos que existem hoje na capital. Então, aqui nas UBSs, onde nós temos o programa Nossos Idosos, é realizado a AMP-AB. Então, nossas enfermeiras, todas capacitadas, realizam os vários testes para definir as habilidades e a perca de habilidades dos nossos idosos. O programa Acompanhante dos Idosos, ele faz atendimento domiciliar através da pessoa, do agente da pessoa idosa, que é uma pessoa, um profissional treinado que vai até a casa desse paciente idoso e acompanha esse idoso em todas as suas atividades. Então, ele acompanha, ele orienta nas atividades de vida diária e acompanha esse idoso nas suas necessidades de ir a um mercado, de ir ao banco, de ir a uma farmácia, de ir até o BS, fazer uma consulta, até o local dos exames médicos. A unidade de referência do idoso, então, é para os idosos frágeis e, além disso, ela faz um matriciamento para as nossas UBSs. Nós temos hoje 13 URSs na cidade de São Paulo. E os serviços socioassistenciais, que são ações intersecretariais que nós temos, com equipes de saúde que ficam nas instituições de longa permanência, que são as LPIs 1, 2, 3 e os CAEIs. Aqui são todas as interfaces que a nossa rede de atenção à saúde da pessoa idosa faz, com todas as secretarias, com outros programas, com o Melhor em Casa, que é quando o nosso paciente idoso fica acamado, então ele passa para a assistência do Melhor em Casa, que leva toda a assistência ao domicílio do paciente. E outros programas, né? Academia da Saúde, nós também fazemos interface com a CRAS, que dá os benefícios, né? A política de auxílio para os pacientes mais carentes no sentido socioeconômico, o Bom Prato e todas esses programas aqui nós encaminhamos os nossos idosos. O SER, que são centros de reabilitação. E aqui, então, o programa Nossos Idosos, né, que fica nas nossas UBSs, ele faz a AMP-AB, que é um questionário multidimensional e um questionário com dados sociais, e em cima dessas informações nós fazemos o projeto terapêutico singular, onde nós temos testes de rastreamento para capacidade funcional, demais ações e encaminhamentos
fazemos também um matriciamento com a URSE para desenvolver juntos esse melhor atendimento, quais são as terapias indicadas para esse idoso. Na AMP, nós identificamos as necessidades de saúde da pessoa idosa, suas vulnerabilidades e habilidades do ponto de vista clínico, psicossocial e funcional. Formulamos o projeto terapêutico singular, visando a recuperação ou manutenção da capacidade funcional da pessoa idosa. É a gestão de cuidado envolvendo o indivíduo e a família. E permite a classificação e estratificação dos diferentes graus em saúde e fragilidade das pessoas idosas, envolvendo a comunidade e o território. Então, essas são as etapas dessa avaliação multidimensional. É um questionário, a gente faz a avaliação multidimensional, os dados sociais, elaboração do PTS, onde o idoso é classificado como saudável, e aí o local dele realmente é a UBS. Né? Ele vai se manter tratando na UBS, o pré-frágil na UBS com matriciamento da URSE, e o frágil na URSE, onde ele terá um apoio mais especializado dos nossos profissionais, e fazemos também os testes de rastreamento. Aí são todos os testes que nós fazemos, a acuidade visual, a acuidade auditiva, a sua dependência nas atividades básicas de vida diária, atividades instrumentais da vida diária, alterações na locomoção e equilíbrio, alterações do humor e alterações da função cognitiva. Esse aqui é o nosso percentual já de idosos classificados pela AMP. Então, nós já fizemos quase 15% de AMPs completas no município de São Paulo, nos nossos idosos, e a classificação hoje é essa, né? Nós temos 54% de idosos saudáveis, 32% pré-frágeis e 14% frágeis. E a classificação pela atenção funcional, eu já tinha adiantado, né? É essa, no gerenciamento do cuidado do idoso. Saudável e pré-frágil, atenção básica, e frágil vai para a nossa URSE, sendo que a maioria dos nossos idosos tem as suas necessidades resolvidas na própria atenção primária, que é a UBS. Tá? E o idoso em situação de vulnerabilidade da UBS, então vai para o programa PAI. Aqui é um destaque ao programa acompanhante dos idosos, que só tem aqui na capital. É a modalidade de cuidado domiciliar biopsicossocial a pessoas idosas em situação de fragilidade clínica e vulnerabilidade social, que disponibiliza a prestação de serviços de profissionais de saúde e acompanhante de idosos para apoio e suporte nas atividades de vida diária e para suprir outras necessidades de saúde e sociais. E é muito importante relatar com vocês, depois vocês vão ver algumas fotos, mas o quanto é bonito o vínculo que se cria entre o nosso agente de saúde do idoso e o nosso idoso. Eles têm um carinho muito especial pelos nossos agentes, muitos os tratam até como filhos, né, Rosa? E existe, assim, uma adoção dos nossos profissionais pelos idosos como avós realmente e deles para os nossos profissionais como netos. É uma relação muito bonita que se cria. Aqui nós temos a história do nosso programa, né? Em 2003 nós tínhamos os Anjos Urbanos, que começou na unidade de referência de adulto da SE, ganhou um prêmio, Talentos da Maturidade. Em 2008 nós fizemos o primeiro projeto PAI com 4 equipes. Em 2012, fizemos uma primeira expansão. Em 2017, entrou com força no nosso plano de metas, porque o nosso prefeito Ricardo Nunes admira muito esse programa e vê ele como um grande potencial a esse desafio que estamos enfrentando com o envelhecimento da população. E agora, em 2022, temos 50 equipes e vamos implantar até o final da gestão, até o final de 2024, mais 15 equipes.
Aqui o programa Acompanhante do Idoso conta com uma equipe com 17 profissionais, médico, enfermeiro, uma pessoa administrativa, um assistente social ou acompanhante de idosos e o motorista, sendo que esse motorista também serve a levar o idoso em algumas das suas necessidades. Aqui são os critérios para a inclusão do programa, eu não vou ler um a um porque meu tempo está acabando, mas isso vocês encontram no portal da Secretaria Municipal de Saúde. Nós temos todas as informações do nosso programa PAI lá. Aqui é o fluxo, né, que a gente estabelece como porta de entrada para que o usuário chegue até o programa PAI. As classificações que nós já discutimos, né, em saudável, frágil, pré-frágil. E os planos de cuidados que são realizados, simples, intermediário e complexo, de acordo com a situação do paciente. Esse é o perfil dos nossos idosos atendidos, segundo a AMP-AB. Então, 53% são mais idosos no nosso programa. Estão entre 75 e 89 anos, 77% são mulheres, 45% pré-frágeis, 36% frágeis, 25% moram sozinhos, 69% é dependente nas suas atividades de vida diárias, 67% tem uma autopercepção negativa da própria saúde, 58% polifarmácia, 51% tem alterações na saúde bucal, 56% alterações cognitivas, 60% depressão, 25% uma perda de peso exacerbada, 51% com 3 ou mais doenças crônicas, 41% alterações auditivas, 59% alterações visuais e 18% já teve quedas importantes. E nesse diagnóstico todos são encaminhados para suas necessidades de aparelho auditivo, de terapias que melhoram a marcha, melhoram o equilíbrio, aí depende da necessidade de cada idoso. Esses aqui são os procedimentos realizados pelo nosso programa, vem aumentando mês a mês. Né? Chegamos agora no equilíbrio de 25 mil e já assinamos ontem mais 2 equipes de PAI, viu, Rosa? 2 autorizações já. Essas são as fotos dos nossos pais nos diferentes territórios. Pai São Mateus, Pai Cachoeirinha, Pai Nitro Operária, o Pai Vila Ema, Pai Vila Esperança, Pai Toledo Pisa, onde a gente faz todos esses cuidados, né? Atividade de vida diária, cuidado multidimensional, socialização desse idoso, ajuda na documentação, questão de aposentadoria, restauração de vínculo familiar e formação de rede de apoio. Aqui são outras fotos, a vulnerabilidade dos nossos pacientes, né? Pai UBS Campinas, em Parelheiros, Pai Nossa Senhora do Carmo, vocês veem. Nós temos muitos idosos acumuladores também, que estão dentro do nosso programa. O acumulador, o idoso gera esse comportamento acumulador devido às suas grandes perdas durante a vida, perdas financeiras, perdas de afeto, gera essa compulsão de acumulação. O Pai Anhanguera, né, a senhora de 84 anos, tem os seus animais, a casa em situação de completa desorganização, e o nosso agente ajuda a reorganizar a vida desse idoso. O atendimento que nós temos, né, olha ali o caminhão retirando o acúmulo, né, de lixo, de roupas, de bens que essa idosa tinha. Isso tudo é trabalhado junto com as equipes de psicólogo, porque ela precisa aceitar essa desacumulação para não ter problemas mais graves, né? Aqui a equipe sempre trabalha com motivação, com uma meta e um desejo que a pessoa queira realizar. Essa senhora nunca havia estado em um restaurante, tinha um sonho de ir a um restaurante e a nossa equipe, então, proporcionou esse sonho a ela. Aqui são as nossas referências, terminei no horário e estou à disposição para qualquer questão que vocês quiserem esclarecer depois. Obrigada. Secretária, muito obrigada por sua participação. É muito importante para o Brasil, né? A nossa audiência online está
estamos com milhares de pessoas nos assistindo pela internet. É muito importante o Brasil ver o que a cidade de São Paulo está fazendo e, a partir daí, inspirar políticas públicas nos demais municípios. São Paulo é uma metrópole, mas a gente vê que são ações perfeitamente adaptáveis. Né? São ações adaptáveis, secretária. Então, isso é muito inspirador. A sua palestra foi de muita inspiração. Obrigada por compartilhar conosco. Né, o que São Paulo tem feito. De fato, o programa de acompanhante de pessoa idosa é um apoio às famílias, aos filhos que cuidam. Então, tudo isso tem muito significado. Eu agradeço muito. Peço que a senhora continue aqui no painel. Vou passar para a doutora Andréia, que é a secretária municipal da pessoa idosa de Londrina. A doutora Andréia vai fazer uma palestra. E eu vou precisar me ausentar, porque eu participo de um outro painel agora, que eu estou muito feliz pelo convite, secretárias. Eu fui convidada para participar agora na arena do Fórum da Longevidade Expo, de um painel que se chama Orgulho Grey, o envelhecimento LGBTQIA+. Então, eu não podia recusar o convite. Então, eu sou uma anfitriã que vai se ausentar por alguns minutos, mas eu vou deixar aqui me substituindo o conselheiro da Mastercare, o Dória Lacerda Guimarães. Ele vai ficar com vocês aqui. E para que vocês também tenham tempo de fazer a apresentação com calma, tá, da doutora Andréia, e depois debaterem com calma, tá bom? Para o público que está presente aqui, poder aproveitar o máximo da experiência da primeira Secretaria da Pessoa Idosa do Brasil, que é Londrina, né, desde o ano 2000, com iniciativas importantes, secretária Sandra, como que Londrina, nas últimas 2 décadas, lidou com o envelhecimento da população, é importante todos nós ouvirmos. Então, peço licença a vocês, saio por alguns minutos, o painel lá é importante, né? Como é o envelhecimento LGBTQIA+, eu agradeço o convite do Antônio Júnior, diretor da feira, e depois eu volto. Enquanto isso, convido Dória Lacerda a participar aqui com vocês. Obrigada, Dória. Obrigado, eu não vou nem fazer a apresentação, porque eu quero dar mais tempo para a nossa convidada aqui. Obrigada, gente. Bom dia ainda, né? Bom dia ainda. Eu vou pedir licença para já ficar em pé, Sandra, porque eu não vou enxergar aqui. Então, eu tive um problema de visão depois da Covid e eu não vou enxergar de jeito nenhum. Gente, bom dia, então. É uma honra e, enfim, eu estou bem emocionada de estar aqui e poder trazer Londrina, uma cidade do interior do Brasil, mas que existe uma Secretaria do Idoso, na verdade, desde 1999. E, curiosamente, lá o prefeito da época criou a Secretaria do Idoso, eu acho que para dar uma visibilidade, porque eu acho que ele não fazia nem ideia da aceleração e do que ia acontecer no Brasil. E, curiosamente, como eu falei, ele é tio do atual prefeito Marcelo Bellinati. Então, eu acho que isso começou lá em 1999. Então, nós somos a primeira Secretaria do Idoso do Brasil. Acho importante dizer e vou mostrar um pouquinho para vocês dos nossos programas, das nossas ações, e o que a cidade de Londrina, enquanto gestora, né, como a secretaria, tem feito aí. E eu queria colocar, Sandra, também, a nossa preocupação enquanto município, da gente ter aí uma magnitude nesse olhar do envelhecimento, mas vindo principalmente do governo federal, depois dos governos estaduais, até que chegue a nós, municípios. O município fica com uma carga muito pesada, né, de todo o orçamento. Na verdade, eu acho que praticamente tudo. Então, eu até estava assistindo aqui, antes, na abertura, a representante do governo federal. Então, assim, a gente precisa urgentemente de políticas públicas que venham de cima para baixo. Fica muito a cargo dos municípios, e só dos municípios, por enquanto, essa questão. E quando a gente fala em envelhecimento, a gente fala numa complexidade tamanha, e aí quando a gente fala em intersetorial, intersetorial, porque a gente não consegue trabalhar, por exemplo, a Sandra está aqui, enquanto Secretaria de Saúde. Lá, aqui na cidade de São Paulo, alguns programas são pela Secretaria de Saúde. Em Londrina, sem a Secretaria da Saúde, sem a Secretaria de Assistência, e que a Secretaria de Assistência fica com a parte da violação de direitos, então os CREAS ficam
ficam para cuidar dessa questão da violação de direitos, e a gente, então, com essa parte do envelhecimento saudável, da garantia de direitos, é o que a gente faz lá. Eu só, antes de começar, eu vou passar um vídeo primeiro, e aí vocês conhecem um pouco mais a cidade e um pouco dos nossos serviços. Só queria deixar registrado também a presença da presidente do Conselho Municipal do Idoso, que é a Luciana, que está aqui. Luciana, por favor, pode levantar. E também agradecer, e já também ficar aqui o Amit e a Nai, que estão aqui, dos Solgeros, que pela intermediação delas a gente chegou até aqui. Então, assim, muito honrada, muito obrigada. Eu vou começar, então. E aí, quando eu falo em conselho, também é uma outra parte muito significativa, essa questão dos conselhos municipais. No Paraná, hoje, eu não sei se o pessoal do conselho chegou, no Paraná, hoje, são 399 municípios, 399 municípios com conselhos municipais, 399 municípios com criação de fundos municipais, porque a questão do fundo é uma questão importante, que é aquela questão do dinheiro do imposto de renda, que você pode doar tanto para a criança e adolescente, quanto para o idoso. Existe uma questão aí, da questão da criança e do adolescente, que foi falada há muito tempo, né? Rosa. E que agora, eu acho que está na hora da gente começar a falar também e martelar sobre isso no Fundo Municipal do Idoso. Então, a gente tem feito um trabalho em Londrina, e aqui eu quero falar da Luciana, a gente tem feito uma massificação junto às empresas, e que a gente trabalha, porque o dinheiro do fundo também é um dinheiro público. Então, assim, o que a gente tem conseguido fazer com os fundos, com o nosso fundo municipal, a gente já construiu até um centro de convivência inteiro e equipado com o dinheiro do fundo municipal. Então, para cada cidade que ainda não tem o seu conselho municipal, não secretaria, porque para chegar às secretarias ainda, eu acho que, né, ainda vai demorar um pouco, mas assim, a questão do conselho e do fundo municipal é muito importante para qualquer município. Então, eu vou passar um vídeo agora para vocês conhecerem um pouquinho mais da nossa cidade, e aí, em seguida, eu apresento aí uns programas e as ações que a gente tem feito em Londrina, ok? Quem tem experiência e conhecimento deve ser valorizado. Londrina tem mais de 97 mil idosos. Gente que já contribuiu muito para o crescimento da cidade e merece carinho, cuidado e seus direitos garantidos nesta nova etapa de suas vidas. Por isso, Londrina é pioneira no desenvolvimento de políticas públicas para a pessoa idosa. E com muito orgulho, aqui surgiu a primeira Secretaria Municipal do Idoso do Brasil. Muito trabalho veio acompanhando esta iniciativa. Hoje, a cidade conta com uma grande rede de atendimento para acolher quem precisa. Mais de 250 pessoas idosas em situação de vulnerabilidade. São 3 instituições de longa permanência, uma casa de acolhimento e uma casa-dia. Tenho sofrido muito nessa caminhada da passagem para idosos, muita rejeição nos lugares, muitas coisas difíceis. Aí eu pedi que queria um lugar para me morar, como se fosse minha casa, assim. Então, eu só tenho a gratidão mesmo, porque para mim está sendo ótimo. De 2018 a 2023, houve ampliação de 54% no número de vagas e no repasse de recursos em aproximadamente 80%. Aqui é muito bom de viver. É um lar abençoado. E o pessoal daqui também são muito bom. Trata a gente com carinho, com amor. E eu me sinto muito bem aqui. Parece que é a família da gente. Nos 3 centros de convivência da pessoa idosa, são prestados, em média, mais de 56 mil atendimentos por ano.
Seus direitos ao bem-estar são promovidos através de atividades recreativas, sociais, educativas e de saúde. Tudo com o objetivo de fortalecer seus vínculos comunitários e sociais. Então, para mim foi ótimo, não só para mim, para todos os amigos que trabalham aqui, vêm todo dia fazer exercitar, porque a idade chega para todos, não só para mim, para todos nós. Então, feliz é aquele que chega numa idade que nem estou eu hoje, saudável. Estes investimentos possibilitaram a criação e a ampliação de novos serviços, como o atendimento diurno da Casa Dia, que oferece transporte, alimentação, atividades multidisciplinares. Um serviço inovador também é o atendimento às pessoas com Alzheimer e seus familiares. E tudo isso é feito, além de muito cuidado, carinho e apoio às pessoas idosas, a seus familiares para o fortalecimento dos vínculos. Quem enfrenta situações de acumulação de objetos e animais e conflitos familiares também recebe o apoio de nossas instituições, com encaminhamentos diversos. O trabalho é realizado em parceria com outras secretarias, instituições de ensino, organizações da sociedade civil, entidades de classe e empresas privadas. Em Londrina, valorizar a pessoa idosa é mais que uma política pública. É um gesto de amor e respeito ao direito de envelhecer com dignidade. Eu confesso que toda vez eu fico emocionada, na verdade, com esse vídeo, porque a gente tem que falar de amor acima de tudo, né? Se a gente não trabalhar com amor, e aí eu também quero enfatizar aqui a equipe da Secretaria, né, em Londrina. É uma equipe que trabalha com amor. Se a gente não trabalhar com amor, a gente não consegue nada. Então, a seguir, eu vou passar rapidinho, que eu tenho 8 minutos, vou para cá, tá, Sandra? Não, melhor aqui. Vou passar, então, rapidamente aqui, para depois, se a gente quiser conversar, nossos programas, então, as ações que Londrina tem feito. Vamos lá? Ah, não, sou eu que passo, né? Ô, gente, espera lá. Para frente e para trás, é isso? Então, vamos lá. Acertei. Vamos lá. Então, em Londrina, temos a primeira Secretaria Municipal do Idoso do Brasil, criada no ano de 1999. Completando, portanto, 24 anos de existência, fomentando e articulando as políticas para os 60+. A gente sabe que o número de idosos vai ultrapassar o total de crianças entre 0 a 4 anos e também iniciaremos aí uma inversão na nossa pirâmide. Isso tem sido falado aos 4 cantos do fórum e aqui do Congresso também, então todos nós sabemos disso. Até estou enxergando, Sandra. O envelhecimento e o agravamento das expressões das questões sociais serão demandas presentes em todas as políticas públicas. Então, enquanto vocês viram no vídeo, se a gente não trabalhar com as universidades, com o conselho, com as outras secretarias, com a sociedade civil, se a gente não trabalhar em parceria, a gente não consegue avançar. Na verdade, quando penso muito essa complexidade do envelhecimento, eu juro para vocês que às vezes me tira o sono. Porque você tem que pensar em habitação, em trabalho, em saúde mental, em moradia, em envelhecimento saudável, enfim. E se você não tiver parceiros, você não consegue levar adiante aí uma política pública séria e que você consiga trabalhar. E, na verdade, a gente também necessita, enquanto municípios, e até quando a gente fala em governo federal, ou em Câmara Federal e as instâncias maiores, nós precisamos pensar também em legislações, né, em legislação federal. Porque, na verdade, o que se tinha no Brasil era só ILPI, né? Enfim, só ILPI, na verdade. E a legislação vigente, por exemplo, a RDC, é só para uma ILPI. Então, enquanto a gente inova, e cada município tem a sua inovação, para o PAI em São Paulo, é um serviço
o município acaba inovando e criando serviços de acordo com as necessidades daquela população ali. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer, né? Quando a gente fala em respeito à pessoa idosa e quando a gente fala que primeiro a gente tem que ouvir a pessoa idosa, então cada município, é claro que a grandiosidade de São Paulo é muito diferente, claro, dos outros municípios, mas a gente trabalha, na verdade, pensando primeiro nas necessidades da pessoa idosa. E continuando falando da questão da legislação, nós também não conseguimos trabalhar com uma legislação federal ou até estadual, na maioria dos municípios, por conta disso. A RDC diz respeito só às ILPIs, e nós já temos serviços no Brasil, como Casa Dia, por exemplo, né? Que chama, nos outros municípios é mais Centros Dia, né, que eu vou mostrar para vocês a seguir. Deixa eu correr, que eu só tenho 4 minutos. Então, como vocês viram no vídeo, nossos equipamentos e serviços, instituições de longa permanência, os abrigos, isso eu queria deixar e falar um pouco mais para vocês. Abrigos é um acolhimento que a gente tem para pessoas idosas, então é uma outra modalidade. A gente uniu aí a expertise da assistência social com essa questão de acolhimento, mas também a nossa, na questão também, porque tem que ter um profissional de saúde. É um outro problema muito sério que tem nos municípios. Porque o que é da assistência social, e agora, e do idoso, não pode ter, assistência social não pode pagar um profissional da área da saúde. É um conflito imenso isso, que isso precisa ser pensado, repensado numa maneira... não dá para você ter uma instituição com idosos dentro, sem você ter o mínimo de profissionais de saúde dentro. Então, então na maioria das cidades, o idoso fica nas secretarias de assistência social, então a gente precisa pensar numa maneira aí, porque não dá para você ter um acolhimento, ou uma ILPI, um acolhimento, ou uma casa-dia sem profissionais da área da saúde. Fica impossível. Esse acolhimento para pessoas idosas que a gente tem em Londrina é um serviço novo, criado praticamente depois da pandemia. Por quê? Porque teve uma necessidade imensa, e depois da pandemia a gente foi ver isso, que os idosos em situação de rua e de extrema vulnerabilidade social, a gente teve que inventar um serviço, na verdade. Por quê? Porque não são idosos que ficam dentro de uma ILPI. Eles gostam, eles são totalmente independentes. Então, para ficarem trancados, enfim, dentro de uma ILPI, eles não vão ficar. Mas para eles terem um mínimo digno de atendimento, saiam da rua e consigam começar uma vida nova e saiam dessa vulnerabilidade social, a gente criou esse serviço de acolhimento. É um serviço que ele tem, é como se fosse a casa dele, com café da manhã, almoço, jantar, é a casa dele, ele dorme lá, mas ele tem o direito de ir e vir. Ele é independente. Então, assim, ele faz ali um serviço aqui, um ali, ele recebe um benefício, ele não vai ficar dentro do LPI, não é o perfil. Então, assim, pensar nessas questões também, porque os idosos moradores de rua também envelheceram, também é uma outra questão muito séria que a gente tem que pensar. Então, a gente mais ou menos criou, depois da pandemia, o serviço de abrigamento. Casa Dia, que é aquele serviço que vocês viram, que é onde é uma equipe multidisciplinar. Acho que tem depois as explicações. Opa, pera lá. Nossos centros de convivência, que a gente tem 3 centros de convivência hoje. E também a gente faz apoio aí, porque a gente não consegue estar em todos os lugares, a gente tem que ter uma rede de apoio nos diversos grupos que a cidade tem. Acho que... aí... Então, aí a gente vai, eu estou detalhando, mas eu vou ter que ser rapidinho aqui. É um atendimento semi-integral, especializado à população de 60 a mais. Era inédito enquanto serviço municipal, hoje várias cidades contam com esse serviço. É uma equipe interdisciplinar de proteção, convivência, favorecendo a melhoria da qualidade de vida e fortalecendo os vínculos familiares, evitando dessa forma a institucionalização, que é o que a gente trabalha o nosso dia a dia, né? Por último, uma ILPI, né, Sandra? Por último, enfim. Então, a gente trabalha esse idoso na Casa Dia, porque esse idoso ainda vive na família, mas a família tem que trabalhar, tem que sair para trabalhar.
Não tem outra forma, e esse idoso, para não ficar sozinho em casa, a gente vai buscar de manhã, ele passa o dia na instituição, com diversos atendimentos, e depois, às 6 horas da tarde, ele volta para casa, para o seio da família. Aí que eu falei, o acolhimento na modalidade de abrigo, que eu já expliquei para vocês. Então, a gente, lá nessa modalidade, a gente estimula, como eu falei, a autonomia e a independência, né, e cria essa possibilidade dessa pessoa até voltar ou para a família, ou criar, arrumar um emprego e tocar a vida dele, porque ele é um idoso independente, né? Então, com isso, a gente trabalha para a gente conseguir fortalecer aí. Nossa, já acabou. Já acabou? Então, bom, instituições de longa permanência, vocês conhecem, eu falei. Aí eu queria dar só um ênfase aqui para a nossa central de vagas, porque acho que mês passado a gente recebeu a Prefeitura de Goiânia, né? A nossa central de vagas, eu acho que é um exemplo aí para essas questões de vagas em ILPI, né? Nós temos todo aí são vagas prioritárias em situação de vulnerabilidade social, econômica, familiar e as demais fragilidades aí que a gente encontra no envelhecimento. Bom, nossos centros de convivência, como vocês viram aí, né, atividades para o processo de envelhecimento saudável, é isso que a gente trabalha todos os dias lá, valorização da pessoa idosa, então a gente tem atividades em todas as áreas, cidadania, lazer, cultura, educação, convivência comunitária, enfim. O que vocês viram ali no vídeo é hip hop, então, assim, são as aulas inclusão digital, hip hop, atividade física, enfim, são aí algumas fotos. E esse é um serviço também inovador, e eu acho que, aí quando eu falo que cada município, e como a gente sabe, essa questão da demência e da questão do Alzheimer vai acometer aí, quando a gente fala em envelhecimento daqui 2030, 2050, ainda, né? A gente tem que lembrar que parte dessas pessoas vão ter algum problema de demência. Então, assim, o que é que vamos fazer? É isso que eu me pergunto todos os dias. Então, a gente tem esse serviço, então, que foi criado também. A gente faz projetos pilotos com o Fundo Municipal, e esses projetos pilotos viram de uma tal maneira de interesse público que depois eles acabam entrando no orçamento do município. Então, esse serviço com as pessoas idosas com Alzheimer e também dos seus familiares. A gente fala muito aqui de cuidador, de cuidados, quem vai fazer. Então, a gente precisa cuidar não só do idoso, mas a gente precisa cuidar de quem está cuidando do idoso. Vou rapidinho. Aí a gente tem os principais avanços, nossos projetos, climatização, a gente acabou de entregar as reformas, a gente tem ônibus, porque os idosos em Londrina adoram passear, e a gente, então, tem uns ônibus adaptados, um ônibus grande. Nossos termos de fomento, como eu falei, com o Conselho Municipal e o Fundo Municipal. A gente vai ter agora uma abertura de um edital grande para as oficinas culturais diferentes, porque a gente tem que estar o tempo todo diversificando essa questão do que a gente apresenta, né, Sandra? Porque não é só baile, só bingo, todo mundo fala, crochê. Então, assim, a gente tem que diversificar cada vez mais as atividades. Então, é o que a gente está fazendo agora com o pessoal da cultura. Então, é o que eu falei, oficinas culturais, e aí tem um projeto importante do governo do Paraná, que são os condomínios também. No governo do Paraná está entregando uma série de condomínios em várias cidades, e Londrina é uma delas, com condomínio do idoso, um quarto centro de convivência no centro, que está em andamento, o número de vagas que a gente conseguiu ampliar, enfim. E o importante dizer também, por último, aqui para vocês, que a gente tem no dia 3 agora uma grande solenidade no governo do Estado do Paraná em relação ao Dia Internacional do Idoso, e onde provavelmente o Paraná vai ser o segundo estado do Brasil a ter uma central judicial. Eu não vou conseguir falar muito sobre isso, porque eu não tenho mais tempo, mas eu acho que o judiciário também precisa fazer parte disso. E a gente tem um exemplo maravilhoso no Tribunal de Justiça do DF,
onde existe lá uma central judicial do idoso. É um atendimento jurídico-social maravilhoso que fazem lá. E aí, no Paraná, então, o presidente do TJ lá do Paraná, mais a secretaria, que a gente tem uma secretaria do idoso também no Paraná, que é a Igualdade Racial, Mulher e Idoso, mais o secretário de Justiça, entenderam toda essa motivação e provavelmente vai ser anunciado, então, na terça-feira, dia 3, a Central Judicial do Idoso. Eu estou torcendo para que o plano piloto, para que o projeto piloto saia primeiro em Londrina, do interior para a capital. Mas vamos ver se isso vai acontecer. Bom, e aí a gente também está entrando, eu ouvi uma palestra aqui até de alguém, acho que da OPAS, e eu acho muito importante essa questão da cidade amiga da pessoa idosa pela Organização Mundial de Saúde e pela Organização Pan-Americana de Saúde. Nós estamos na década do envelhecimento, né, a gente sabe, então a gente também está pleiteando aí Londrina como cidade amiga da pessoa idosa. A gente está quase lá para obter a certificação. Aí eu deixo uma reflexão para vocês, que meu tempo acabou, agradeço. Muito obrigada pela atenção, obrigada mesmo, de coração. As palavras, essas mulheres quando se comunicam, elas passam emoção, né? Um dia me falaram muito assim, que os homens pensam muito com a cabeça, mas quando você começa a pensar com o coração, você vê a amplitude de que, né, da compaixão que a gente tem que ter pelo que a gente faz pelas pessoas, né? Quem não tem um idoso aí. Já recebi os alertas aqui de que nós precisamos encerrar, porque tem um intervalo aí, mas como nós não temos outra palestra, se vocês quiserem depois chegar mais próximo aqui e conversar diretamente conosco, nós vamos ficar aqui um tempinho extra aí, mas assim, bem pessoal de vocês aqui. E eu dou como encerrado aqui, então, tá bom? Participação de vocês, muito obrigada.